Não tô nem guardando informação, hein, velho? É exclusivo de uma vez. Corinthians tentou o Mantuan, tentou o Pedrinho, tentou. Enfim, existe alguma chance? Abriu negociação, fez tentativas. Qual é a situação do Corinthians, né, tentar contratar esses dois jogadores? Vou explicar para vocês tudo. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Pedrinho, Corinthians foi no Shakhtar e perguntou ao Shakhtar se existe a possibilidade do empréstimo, tá? O Shakhtar não respondeu o Corinthians, meio que deixou o Corinthians no vácuo. O que me faz entender que eles não estão muito afim de negociarem, afim de negociar o Pedrinho. Aí eu entro em contato com pessoas ligadas ao jogador, aquela coisa toda, e aí eu ouço que o Inter Miami tentou o jogador, mas tentou comprar e o Shakhtar não quis vender. Se não quis vender para o Inter, por que emprestaria para o Corinthians? Né? Também não sei o valor. Não sei se o Inter também tem bala na agulha com grana para tirar um jogador do Shakhtar. Não estou muito, né, informado dessa questão do mercado. A questão do Will Dantas não é problema. O Will é gente boa. O Will sempre facilitou a vida para o Corinthians em questão de pagar as dívidas que o Corinthians tem com ele. Porque faz parte, uma profissão do cara é comissão, ninguém tem que reclamar, ele é empresário do jogador, ele faz os melhores negócios para o jogador. Aliás, ele conseguiu uma renovação para o Pedrinho no Shakhtar até 2029. Pedrinho, meu irmão, certamente já fez o pé de meia dele para não sei quantas gerações. O Will está mais do que certo. O problema não é o Will, porque o Will, a ideia do Corinthians era, e ele sabe disso, envolver nesse empréstimo a dívida do Will já para tentar pagá-lo, para tentar facilitar. E o Will seria uma força pro Corinthians para que o Pedrinho viesse para o Corinthians, voltasse para o Corinthians pelo menos por empréstimo. A questão é que não tem negócio com o Shakhtar não está interessado, não demonstrou interesse em emprestar o jogador a ponto até de esnobar, né? Tipo, não respondeu o Corinthians. E eu acho que vai responder com uma negativa, por tudo que a gente já sabe. Aí o Corinthians, sabedouro disso, o Corinthians ficou ligado na cláusula de GUERRA. E aí, o que acontece? O Pedrinho não vai fazer isso com o Shakhtar, entendeu? Eles têm uma boa relação lá, ele não vai sair dessa forma, tá? E existe uma questão jurídica ainda, que o Corinthians e também o próprio Pedrinho, eles ainda não têm a certeza que, olha só, isso é uma informação nova que eu não dei no Blend, tá? Tanto o Pedrinho como o Corinthians, o Pedrinho não usaria a cláusula, tá? Ele não faria isso, a não ser que o clube assim permitisse. Mas o Corinthians e o Pedrinho, eles não têm certeza, inclusive, que se pode usar a cláusula de guerra. Essa é a questão na lei que nem o staff do Pedrinho sabe, nem o Corinthians.
Eles precisam consultar alguém aí da FIFA, não sei, né? Talvez tá arriscado alguém aqui no chat saber que vocês sabem de tudo. Eles não sabem se quando um jogador renova, que é depois do período, né, que foi implementada essa cláusula do período depois da guerra, se pode, depois da renovação, se essa cláusula não é anulada. Entendeu? Então, se a cláusula for anulada, aí esquece, velho. Não tem como. Então, quando o jogador renova, há esse questionamento, tá? Há esse questionamento nessas conversas. Porque é o seguinte, gente. Eu acho que o Pedrinho não vem, o Shakhtar não vai negociar, ele é titular, mas eu tenho que falar para vocês o que rolou. O Corinthians foi lá no Shakhtar, que o Corinthians conversou, né, com quem é a ponte para o Shakhtar. Enfim, o papo que rolou foi esse entre eles. Né? Eles ficaram na dúvida se poderia executar a cláusula ou não. Porque quando se renova com o jogador, o Pedrinho renovou ano passado. Então, como o contrato, agora renovou até junho de 29. Nessa renovação, a cláusula de guerra já era, entendeu? Eles estão questionando isso. O Pedrinho já passei para vocês. Correto? Ok? Beleza? É isso que está acontecendo, tá bom? Então, eu acho que é muito difícil o Pedrinho jogar no Corinthians. Mas eu, Samir Carvalho, jornalista, tenho que informar quando o Corinthians faz uma proposta por um jogador. O Corinthians chegou lá no Shakhtar e falou: queremos o Pedrinho por empréstimo. Vocês liberam, vamos discutir valores, pronto. Mantuan. Eu achava uma situação até mais fácil. Aí, antes de entrar no ar, eu recebi uma informação seguinte: irmão, acho difícil ele vir, tá? É uma pessoa ligada ao Mantuan. Tô até perguntando aqui para ela se ela já sabe o motivo. Então, assim, me desanimou um pouco, porque eu estava imaginando o seguinte: eu trouxe a informação das propostas. No caso do Mantuan, o Corinthians, inclusive, conversa com o Zenit e discute valores, se paga metade do salário inteiro, se quanto que é para emprestar, o jogador. O que a gente sabe é o seguinte: o Corinthians está discutindo valores de tanto com o Zenit, de salário como de empréstimo. Mas o Zenit também não tem muita vontade de negociar o Mantuan, porque ele está bem lá. E tem outra questão também. A única questão positiva aí é o fato do Mantuan querer o Corinthians, querer voltar ao futebol brasileiro e querer o Corinthians. Uma pessoa ligada ao Mantuan me mandou uma mensagem um pouco antes da live começar, era 19 alguma coisa aqui, enfim, é que eu não vou ler a mensagem, né? Tá até, começa assim: irmão, ele pediu para falar que dificilmente vem. Eu preciso falar isso para vocês também, só que eu não confirmei essa informação aqui, tá? É uma informação que ainda eu não confirmei com as 2 ou 3 fontes. Isso aqui é uma pessoa ligada ao Mantuan. A gente vai ter que aguardar. Eu não decretaria ainda o Mantuan, que não viria, mas acho bem difícil. E no caso do Pedrinho, esse eu já acho que realmente vai ser quase impossível o Corinthians contratar. Na verdade, né, gente? Na verdade, o Corinthians está atirando para todos os lados. O Corinthians está tentando. O que o Dorival disse ontem na coletiva: o Fabinho está se virando, está trabalhando muito, está tentando. Meu irmão, o Fabinho está tentando de tudo. E uma coisa que eu fico no veneno é que, uma coisa que eu sempre critiquei o Duílio, aliás, eu acho o Duílio péssimo, é que o Duílio, não vou usar o termo abriu as pernas, que é um termo chulo, né? É um termo que não é legal. Mas o Duílio, ele foi muito amiguinho do Zenit. Agora, vai lá tentar tirar um jogador do Zenit. Eu lembro que o Duílio facilitou a vida para o Zenit em negociações do Corinthians, para jogador ir para lá, e quando pediu por empréstimo, quem é que estava no Zenit? Eu trouxe essa informação. Era o lateral esquerdo lá, que foi para São Paulo, ou era o volante Wendel? Agora eu não estou lembrado quem era. Tinha um jogador no Zenit, no último ano da gestão do Duílio, eu trouxe essa informação. O Duílio foi lá e pediu na camaradagem o jogador emprestado, com opção de compra, os caras não quiseram emprestar. Era o Wendel. Era o Wendel? Não era o Claudinho. O Claudinho não era, porque eu lembraria de fato, era o Wendel volante. E eles, assim, inicialmente, achavam que ia dar certo na época. Entendeu? E tomaram não na cara. Não vamos emprestar e acabou.
Então, assim, é só a gente que facilita a vida aqui de muito clube. E quando a gente precisa, a gente se lasca. Porque a gente deu o Robert Renan para eles, a gente deu o Mantuan para eles, a gente deu o Pedro para eles. A pessoa, se tiver alguém do Zenit me assistindo, que é impossível, diria assim, pô, esse cara tá louco? Deu? Não, a gente pagou. Não, o termo deu entre aspas, né? Porque a maneira que foi feito o negócio foi ridículo. Vai tentar tirar o Pedro lá hoje, lá, o Pedro Ponta do Zenit. Você não compra, você não contrata. Vai tentar tirar o Wendel Claudinho lá, você não tira ele de lá. Entendeu? Não tira ele de lá. O Mantuan, que era nosso, né? O Duqueiroz eles liberam, né? Esse aí ninguém quer, né? O Ivan também foi para lá, o Duqueiroz, enfim, vários. Então eu acho assim que, por exemplo, hoje, o Yuri, o Corinthians não vai ganhar na revenda do Yuri. O Corinthians ganhou com o Yuri na questão técnica, que tem que ser avaliada numa contratação. Na questão técnica. Então, assim, gente, eu tenho que trazer a informação para vocês. O Corinthians fez proposta pelos dois, tanto pelo Mantuan como pelo Pedrinho. São negociações bem difíceis e a minha opinião é que nenhuma vai dar certo. Como já não deu o Elinho, como já não deu o Biel,